Capítulo 228, Torneio dos Melhores, 18. Autor, Rafael Batista. Revisão, tá sem revisão, de novo. Finalmente, após uma longa noite de incessantes buscas de informações por parte de quase todas as comitivas, e uma agradável noite de festas por parte do Clã da Graça, as 9 horas de descanso acabaram e todos começaram a se preparar para o segundo dia do torneio. Cara, eu acho que eu bebi demais. Com uma cara deprimente e os olhos inchados, Zhao Tian lavou o rosto enquanto ainda sentia os efeitos da noite de bebedeira. Eu não acredito que as 9 horas de descanso já acabaram. Com um semblante tão estrupiado quanto o do Zhao Tian, Yang demonstrou uma forte sensibilidade à luz e uma forte aversão a qualquer som. Vocês estão de ressaca. Eu falei para não exagerarem tanto na bebida. Youssef, que estava visivelmente irritado, gritou. Au! Não grite! Depois que a voz do Youssef soou em sua cabeça como se um sino gigante estivesse balando dentro dela, Zhao Tia soltou um fraco suspiro de dor e respondeu. Eu grito, sim. Vocês não têm nenhuma responsabilidade. De novo, Youssef gritou, dando uma bronca nos dois. Ai! Ai! Youssef! Você parece uma vovó. Por que você não consegue ficar tranquilo? Imediatamente após a segunda bronca do Youssef, Yang tapou as orelhas e falou. Eu não consigo ficar tranquilo. São vocês que não conseguem me deixar tranquilo. Assim que as palavras do Yang caíram, a testa do Youssef se enrugou e ele gritou novamente. PFFFTTT. De repente, ao invés de responder ou tentar acalmar o Youssef, Zhao Tian soltou um riso, ignorando tudo o que o Youssef tinha falado, apontou para ele e caçoou, ha 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 ha. Eu gostei dessa, Yang. A partir de hoje, ele se chamará Vovó Youssef. PFFFFTTT. Instantaneamente, todos no quarto levaram as mãos à boca e tentaram segurar os risos, mas ninguém conseguiu ter sucesso nessa ação. Ha 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 ha. Vovó Youssef. Ha 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 ha. Uma salva de gargalhadas estridente tomou conta do quarto enquanto o rosto do Youssef ficava tão vermelho quanto um pimentão. Eu vou matar vocês dois. Irado, Youssef apontou para o Zhao Tian e o Yang enquanto bufava e a sua pele começava a se transformar em escamas de dragão. PFFFFTTT. De repente, uma outra risada surgiu na cabeça do Zhao Tian. Logo em seguida, Gold, que era o dono daquela risada, não conseguiu se aguentar e comentou, agora piorou. Ha 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 ha. Agora ele está parecendo com uma vovó dinossauro. Ha 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 ha. Enquanto o Gold dizia aquilo, Youssef estava sendo segurado pelos outros membros do Clã da Graça, para que não pudesse avançar contra os dois. Pare, Youssef. Você vai morrer. Não vá. Você apanhará feio. Os jovens tentavam argumentar com Youssef e convencê-lo de que ele só apanharia se atacasse os dois, porém o Youssef estava cego de raiva e gritou, me soltem. Eu cortarei as gargantas deles com os meus próprios dentes. Tudo bem, Youssef. Me desculpe, eu não o chamarei mais de vovó Youssef. De repente, Zhao Tia falou num tom arrependido, antes de mudar completamente de expressão e completar, nós te chamaremos de vovó dinossauro. Ha 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 ha. Ah! Eu mato você. Assim que o Zhao Tian terminou de dizer aquilo, a face do Youssef queimou de raiva e ele tentou se desvencilhar dos jovens que o seguravam e saltar na garganta do Zhao Tian. Porém, os jovens colocaram ainda mais força nos seus apertos e, apesar de quase serem arrastados pelo Youssef, eles não deixavam ele avançar. Ha 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 ha. Você é gênio. Enquanto isso, Yang começou a gargalhar e elogiou o Zhao Tian. Pluft. Pluft. Mais irritado do que nunca, se cuspiu 2 bolas de veneno no 2, que se desviaram e saíram correndo pela porta do quarto. Voltem aqui.
Eu matarei vocês. Os gritos do Youssef soaram de dentro do quarto. Calma, vovó dinossauro. Você tem que se preocupar menos. Do lado de fora da porta, Zhao Tian gritou num tom zombeteiro. Aqueles malditos. Eles não me deixaram pregar o olho durante a noite. No corredor, um dos lutadores que estava no quarto ao lado do clã da graça, lançou um olhar perfurante contra Zhao Tian e Yang e xingou. De repente, Zhao Tian e Yang perceberam que eles eram os alvos dos olhares de todos que estavam no corredor. Por que todos estão nos encarando? Yang perguntou num tom despreocupado. Deve ser porque eles não conseguiram nenhuma informação sobre nós. Zhao Tian respondeu num tom descontraído. Depois, ele olhou para todos aqueles selos que estavam nas paredes de fora do quarto e comentou: que vandalismo! Ei, vocês! Um grito irritado soou da esquerda dos dois e uma comitiva caminhou até eles enquanto um ancião xingava: a zona que vocês fizeram durante a noite atrapalhou o meu competidor. Então é por isso que vocês estão desse jeito. Despreocupado, Zhao Tian comentou, antes de sondar a energia do ancião, comparar com um dos selos que estavam nas paredes do quarto e dizer: ancião, eu não sei se o senhor está com raiva da gente por causa da nossa festinha durante a noite ou porque vandalizou o nosso quarto à toa. O senhor pode me esclarecer isso? O que? O que você está insinuando? Assim que aquela provocação velada caiu, o ancião franziu os senhos e retrucou. Ah! Deixa pra lá! De repente, Zhao Tian sacudiu a cabeça e comentou, antes de caminhar até a parede, apontar para o selo que o ancião tinha feito, e dizer em alto e bom tom: isso aqui está feio demais. Depois de dizer aquilo, Zhao Tian concentrou um pouco de energia espiritual na ponta do seu dedo indicador direito e começou a fazer alguns ajustes naquele selo. O que? Instantaneamente, enquanto o Zhao Tian ria naquele selo, todos ficaram chocados com a audácia dele e não conseguiram desviar os seus olhares, afinal, desde quando um júnior tem a capacidade de corrigir um selo feito por um ancião? Logo em seguida, assim que terminou de fazer alguns ajustes no selo, Zhao Tian deu um sorriso de canto e comentou: agora sim. Esse selo ficou decente. Me soltem. Me soltem. Pare, Youssef. Instantaneamente após Zhao Tian dizer aquelas palavras, as vozes de dentro do quarto ficaram mais altas e soaram pelo corredor inteiro, como se houvesse algum amplificador ali. Ah! Seu merdinha! Enquanto os sons de espanto se misturavam com os sons que eram transmitidos do quarto, o ancião ficou numa posição muito conflitante, pois ele não sabia se ficava com raiva e envergonhado por causa daquilo ou se ficava admirado com as capacidades intelectuais e a perícia do Zhao Tian. Enquanto a surpresa continuava se espalhando pelo corredor, Zhao Tian rapidamente fez uma matriz na parede, usando os selos que já estavam nela. Pronto. Agora vocês podem ver e ouvir nitidamente o que acontece neste quarto. Zhao Tian comentou enquanto começava a caminhar na direção da arena e as paredes do quarto ficavam tão transparentes quanto o mais nobre vidro. Imediatamente, enquanto todos ficavam aterrorizados com aquela cena, Yang seguiu o Zhao Tian e comentou: cara, você é muito aparecido. Era o único jeito de passar pelo corredor sem ter que ficar dando explicações. Zhao Tian respondeu, antes de aumentar o tom de voz e gritar para todos no corredor: se vocês querem mesmo saber. Eu uso uma foice e possuo duas afinidades elementais. Uma delas vocês acabaram de ver, a outra. Bem, a outra vocês descobrirão em breve. O Yang aqui usará um par de machados e possui afinidade apenas com o fogo. Ah! Nós não temos nenhuma estratégia de combate predefinida, nós improvisamos de acordo com as necessidades das lutas. Após revelar praticamente tudo o que os seus adversários queriam saber, Zhao Tian seguiu pelo corredor, atraindo a atenção de todas as comitivas que saíam dos seus quartos para ver o que estava acontecendo. Exibido. Ele está caçoando do torneio. Convencido.
Os sentimentos dos observadores eram diferentes, mas os negativos eram predominantes. Hehe. Você tem muita confiança. Joster, que estava em um dos quartos do corredor e se divertindo com tudo aquilo, murmurou enquanto olhava para os dois. Os quartos das comitivas ficavam logo abaixo da plateia e se estendiam por toda a circunferência da arena. Dessa forma, muitas comitivas ficaram alojadas a uma grande distância das outras, porém tudo era ligado por um corredor único, que terminava na plataforma onde os competidores aguardavam pelas suas lutas. Zhao Tian e Yang foram uns dos primeiros a chegar na plataforma, mas pouco a pouco, as outras comitivas começaram a surgir. O clã dos filhos de Thor, o vilarejo Noah, a escola da espada polida e os salvadores, que estavam na outra extremidade da arena, chegaram praticamente juntos na plataforma, sem terem nenhuma noção do que tinha acabado de acontecer. Quando todas as comitivas enfim se reuniram na plataforma, uma voz soou pela arena: todos os competidores estão na plataforma, então, está na hora de começarmos o segundo dia do torneio dos melhores. Uau! A plateia, que já está a ponto de explodir de expectativa, se animou com aquele anúncio. Devido a alguns ferimentos sofridos nas lutas do primeiro dia, alguns competidores ficaram sem condições de permanecer na disputa e foram automaticamente eliminados da competição. Dessa forma, alguns grupos ficaram com 3 lutadores e um grupo ficou com apenas 2. As lutas prosseguirão e os sorteios serão feitos sem a presença dos eliminados, porém, devido ao fato do grupo 8 ter ficado com apenas 2 participantes, os 2 automaticamente avançarão para a próxima fase do torneio. Os competidores do grupo 8 que avançarão para a próxima fase são Cruz e Pompeu. A voz anunciou: Cruz, 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 Cruz. Assim que aquele anúncio caiu, um único nome começou a sair das bocas de quase toda a plateia, que exaltava essa pessoa. Enquanto a plateia exaltava o Cruz, um jovem gordo, chamado Pompeu, estava com um largo sorriso na face, murmurando: ha 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 ha. Eu me classifiquei para as finais sem lutar uma única vez nessa fase. Ele eliminou todos os competidores possíveis do grupo dele. Perto da comitiva de Noah, Ryuji olhou para o Cruz e comentou com o Tirone: ele será uma pedra no nosso sapato. Tirone respondeu: não desviem as suas atenções. Ainda faltam muitos competidores que permanecem como incógnitas. O diretor Silver olhou para os dois e comentou: sem mais delongas. O anunciante falou antes que alguns nomes e números se embaralhassem nas telas. Peng. Finalmente, os 2 primeiros lutadores do dia foram escolhidos. Kion. Negan. Vocês têm 5 minutos para entrar na arena. O anúncio caiu. Haha. Está na hora de chutar algumas bundas. Com um sorriso empolgado, Negan caminhou à frente enquanto murmurava: Negan. Lembre-se que esse torneio não tem muita importância para nós. Divirta-se, mas controle a sua boca e tente não manchar a nossa reputação. Imediatamente, Murdock colocou a mão no ombro do Negan, fazendo-o parar, e falou: sim, chefe. Pode ficar tranquilo, porque eu sei que o seu plano é maior que esse torneio. Porém, eu não posso deixar de ficar empolgado com a possibilidade de dar alguns presentinhos para o senhor. Negan respondeu enquanto olhava para Ye Yang, Cruz e Zhao Tian. As amostras sanguíneas daquelas linhagens serão de grande ajuda para o nosso futuro. Murdock respondeu num tom frio. Enquanto isso, em outro ponto da plataforma, Kion, que era um lutador contratado pelo Clã do Sol, demonstrou uma certa indiferença enquanto caminhava para o portal de teletransporte e sequer olhava para o Negan. Vosh. Essa luta será fácil. Assim que surgiu na floresta, que era o campo selecionado, Kion, que usava vestes dignas de um príncipe, murmurou: Vosh. Logo após entrar na arena, Kion viu Negan sair do portal, apontar para ele e dizer: podemos começar.
Kion bufou, antes de abrir os braços e responder. Vamos lá. Pode atacar. Arrogante. Svoosh. Negan murmurou, antes de disparar na direção do Kion. Tap. Lento demais. Negan se moveu extremamente rápido, mas Kion ficou incrivelmente parado, sem demonstrar nenhuma intenção de se defender. Contudo, quando o punho direito do Negan estava prestes a atingir o seu rosto, Kion moveu a cabeça para a esquerda e, com a mão direita, desviou e agarrou a mão do Negan. O que? Surpreso, Negan arregalou os olhos, e enxergou um grande perigo à sua frente, porém era tarde demais. Arte das águas, punho da corrente. Bang! Oh! Após um breve sussurro, Kion desferiu um soco contra a barriga do Negan, que imediatamente soltou um urro e cuspiu um pouco de sangue. A pancada proveniente daquele soco emitiu um som oco, antes de surpreender a todos que estavam assistindo à luta. Shua! Todo o corpo do Negan chacoalhou, antes que uma forte corrente de água saísse das suas costas. Logo após isso, Negan foi lançado para trás, até se chocar contra uma grande pedra que estava a uns 150 metros de distância do seu ponto original. O que foi aquilo? De onde foi que ele saiu? Surpreso, Zhao Tian olhou fixamente para a tela que mostrava o Kion. Assim como Zhao Tian, toda a plateia começou a se levantar e demonstrar toda a sua surpresa, afinal, Negan foi o primeiro colocado da primeira fase do torneio, então, ninguém esperava que a luta começasse daquele jeito. Ei! Onde foi que vocês recrutaram aquela pessoa? Um membro de uma comitiva que estava ao lado do Clã do Sol olhou para eles e perguntou. Com um largo sorriso no rosto, que também demonstrava surpresa, o líder da comitiva respondeu, foi ele que veio até nós e se ofereceu para lutar. Quando ele não se moveu durante a primeira fase do torneio, eu achei que ele estivesse com medo de lutar e fiquei desanimado, mas... eu acho que ele só não queira gastar energia à toa. Um dos membros da comitiva do Clã do Sol, comentou com um outro. Ildival. Você se lembra dele? Do outro lado da plataforma, Ranyar olhou para uma das telas que mostravam o Kion e perguntou. Como eu iria me esquecer dele? Ildival respondeu, antes de continuar, ele foi o único que conseguiu bloquear um dos seus ataques durante a primeira fase. Desgraçado. Enquanto isso, na floresta, Negan se levantou enquanto limpava o sangue na sua boca e xingava. Contudo, todo o sangue do seu corpo ainda estava balançando como se houvesse uma correnteza dentro dele.